Olá, meus amigos, tudo bem? Sou eu, professor Gessé. Estamos aí todos em quarentena, né? E, esse é o meu segundo vídeo, o vídeo sobre romantismo em Portugal, né? Na apostila, é isso mesmo, gostaria que você abrisse aí comigo, página 41 da apostila, a chamada aula 10, né? A aula 10 está escrito assim: romantismo em Portugal, romantismo no Brasil. Mas eu gostaria de falar agora nesse primeiro vídeo somente, né, das questões de romantismo em Portugal. Você que tem que fazer também seu concurso, em seu curso, a respeito da literatura portuguesa, não só a literatura do Brasil, mas também a literatura portuguesa. E para aqueles também que vão fazer o UEL, né, que pediu na sua relação o livro Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que é um livro, né, do romantismo em Portugal. Vou falar brevemente hoje a respeito do Camilo Castelo Branco e falar um pouquinho desse contexto histórico, esse romantismo em Portugal. Segue talvez a mesma sequência, né, no sentido que nós temos, né, o romantismo como elemento que você não pode, né, confundir com a palavra romance, a palavra amor, homem e mulher, né? Esse romance a gente vai chamar, vamos chamá-lo esse romance de letra minúscula, romance com letra minúscula. O romantismo com letra maiúscula, né? Nós vamos chamar de contexto do período histórico da escola literária, que acontece na França, acontece na Alemanha e também, né, ali próximo acontece em Portugal. Só que como o período histórico é um período muito importante, né, um período de muitas mudanças, cada país ele vai refletir de maneira diferente esse romantismo. E Portugal também não fica diferente, né? Então, em Portugal nós temos esse romantismo também com características bem específicas, no sentido que o reino em Portugal ele era também absolutista, né? E aí, com essas transformações que ocorreram na França, isso vai atingir a Europa como um todo. Por quê? Porque daí ascende ao poder o camarada chamado Napoleão. Com a ascensão de Napoleão ao poder, Napoleão vem conquistando, né, todos os países europeus. E aí Napoleão chega à Espanha. Aí eu vou deixar como sugestão, né, o livro Sombras de Goya, né, que daí você pode assistir e perceber, né, que daí Napoleão invade e deixa no reino, ou melhor, deixa no país, né, chamado Espanha, vizinho de Portugal, um primo dele. E esse primo passa a ser o regente, passa a ser a autoridade ali ao comando de Napoleão. E aí existe um sentimento, né, cara, um sentimento que Napoleão, as tropas francesas também iriam invadir Portugal. Só que o rei, né, e eu acho que a gente já conversou isso em outra ocasião, o rei, ele tinha também a função de proteger os seus súditos, né? E tinha uma frase em Portugal que eles falavam, que eles repetiam muito: o rei jamais nos faltará, o rei jamais, né, nos furtará, o rei vai nos proteger, né? E você lembra, né, que em 1808 o rei anoiteceu e o rei não amanheceu. Foi um fenômeno único, né, na Europa, onde a corte, não foi só o rei, né? A corte portuguesa, a corte de um determinado país, ela mudou de lugar. Ela se deslocou, né, pelo Atlântico. Então aqui que era colônia, o Brasil que era uma colônia, se torna do dia para a noite, em 1808, a sede do governo português, a sede do Reino de Portugal. Para tanto, o rei ele teve que fazer determinadas adaptações, né? Ele teve que adaptar aqui a terra, né? Teve que adaptar aqui o Brasil. Então foi a hora que criou-se várias coisas, né? A gente vai conversar isso com muita calma. Por exemplo, criou-se o Jardim Botânico, criou-se a Biblioteca Nacional, ela data dessa época, criou-se o Banco do Brasil, né? Ele data dessa época. E o que acontece? O Brasil, de uma hora para outra, ascende, né, a postura de capital do reino português. Para tanto, Portugal, né, configura isso daqui, um reino, né, um reino do Brasil, né? Dizem que é isso que faz com que a nossa nação se junte, né? Que há uma determinada noção de nação. Pois bem, mas o vídeo é sobre o romantismo em Portugal. E aí o que acontece? Em Portugal, então nós temos essa suposta decadência, né? Afinal, o rei também não está mais por lá. Então, com o auxílio da Inglaterra, né, Napoleão não invade, mas aí eu tenho esse sentimento da população. O sentimento da população que em 1821
vai fazer com que tenha uma determinada uma revolta popular, né? Tanto que daí, né, o rei é obrigado, ao João obrigado a deixar aqui o seu filho, né, o Dom Pedro, e ele volta para Portugal. E aí ele pede para o filho voltar, e aí o filho dele diz que não vai, né, tal. É o famoso dia do fico, né? Pois bem, aí nós temos um cenário para a independência do Brasil em 1922. Então, finalmente ocorre, né, a independência do Brasil em 1822. Eu falei 900, em 1822. Pois bem, agora, para esse romantismo de Portugal, então, o que eu tenho? Eu tenho um cenário de decadência, né, econômica, uma decadência até de brilho nacional, né? O romantismo, que é uma vertente, né, que é uma escola que vai favorecer a paixão pela pátria. Essa paixão pela pátria em Portugal, ela estava em decadência, né? Até porque nem rei eles tinham mais, né? O rei governava de outro continente, ele reinava de além-mar. Então aí eu tenho esse sentimento que busca, né, resgatar, né? Então os poetas, eles vão, o escritor romântico, ele vai tentar resgatar essa nacionalidade. Surge então Alexandre Herculano, né? Surge então Almeida Garrett, que daí a partir de 1836 vai ter, né, essa literatura de resgate, né, de amor à pátria, né? Isso porque somente na sequência da obra de Alexandre Herculano tenham surgido outras obras com as características do novo estilo romântico, considerando-se a obra de Garrett uma obra de estreia e singular desse período histórico chamado romantismo. Então, aí o romantismo, ele vai, em Portugal, ele vai seguir a linha, né, europeia, né? No caso aí, que a gente coincide com o byronismo, né, com Lord Byron, né? Então ele vai seguir esse culto ao fantástico, esse egocentrismo do mal do século, medievalismo, né, da religiosidade. E aí algumas características desse romantismo, né? Primeiro, a libertação estilística, né? O romantismo é a oposição ao classicismo, dada a liberdade de criação existente nesse novo estilo que dispensa as regras exaltadas pelos clássicos, né? Inclusive faz uso de linguagem muito próxima ao coloquial, né? Primeira característica desse romantismo português. Pois bem, o subjetivismo, né? Valorização das opiniões e expressões do pensamento de acordo com a percepção individual em detrimento da objetividade. Então, o poeta vê a realidade a partir da sua ótica, né? O sentimentalismo, a exaltação dos sentimentos, em detrimento do racionalismo. Há uma forte expressão de tristeza melancólica e de saudade, né? De saudade do quê? Saudade do tempo da glória de Portugal, do tempo da glória, né, da monarquia portuguesa. Há uma idealização, né? A visão ideal das coisas que não são vistas de forma verdadeira, mas elas são idealizadas, elas são perfeitas, né? Pois bem, o nacionalismo, o patriotismo, voltando, né, esse resgate necessário, afinal, Portugal estava à mercê, ou estava próximo a ser invadido, né, como uma forma de recuperar o orgulho português e os seus valores. A pátria é exaltada, destacando-se apenas suas qualidades. Há um culto ao fanatismo, né, forte tendência para a fantasia, para o sonho, em detrimento à razão. Culto à natureza, forte tendência para explicar sentimentos, situando-os em ambientes naturais. Então, em uma outra questão, né, alguém perguntou para mim, essa natureza, ela vai refletir o sentimento do poeta. Então, se o poeta está melancólico, está triste, então a gente vai ter uma natureza que vai ser refletida pela tempestade, né? Pelo noturno. Se o poeta está feliz, se o poeta está alegre, se ele está apaixonado, aí eu vou ter um ambiente quase idealizado, idílico, né? Um ambiente de paraíso, né? Onde o Brasil foi um cenário muito importante para isso. Mas, né, voltando a falar desse romantismo em Portugal, eu acompanhei na página 41 da apostila, aula 10, por último, né, o saudosismo, né, a necessidade de refugiar-se no passado, com forte expressão de melancolia e saudade. É por isso que muitas obras, né, vão refletir, inclusive, esse passado medieval, esse passado de glória de Portugal. Eu tenho os principais autores, né, cara? Almeida Garrett, né, então é importante para o romantismo português. Alexandre Herculano, no seu livro, né, muito importante para o romantismo português, né, que é o livro Eurico o Presbítero. A vírgula ficou errada aqui, né, porque escreveu poesias, né, o soldado
a Vitória e a Piedade, né? Tristezas do Deserto, o Mosteiro, né? Deserto, a Volta do Proscrito. Depois eu tenho os romances, né? O Bobo e depois Eurico, vírgula, o Presbítero. É um livro só, tá? Então o livro Eurico, o Presbítero. Eurico, o Presbítero. Onde ele conta a história de um cavaleiro medieval e a sua paixão, né? Da sua a briga pela pessoa amada, né? A sua Emengarda é o nome da personagem principal, Eurico, o Presbítero, né? Isso mesmo, então é uma história que acontece durante o período medieval, então uma história de cavalaria, né, Eurico, né, então se torna um cavaleiro que tem o seu juramento de cavalaria, né, que remonta à história, né, do Portugal medieval, o Portugal que antecede as grandes navegações, um Portugal de glória e conquistas, né. Pois bem, Antônio Feliciano de Castilho, também um nome muito importante, Oliveira Marreca, também muito importante, e Júlio Diniz, que daí no caso configura o último período desse romantismo, né, com, inclusive, até virou novela aqui no Brasil, né, As Pupilas do Senhor Reitor. E muito importante para quem vai fazer a UEL, né, cara, o Camilo Castelo Branco, que escreveu, né, O Amor de Perdição. Notem que eu coloquei aqui negritado, e coloquei inclusive aqui, né, o UEL 2021. Você vai fazer o UEL, importante, né, a leitura do livro Amor de Perdição, que tem, né, como principal elemento, né, a história, né, cara, de um amor impossível, né, é a história de um amor impossível, que no caso, é importante dizer, né, no caso eu também separei aqui, né, um Word, né, que eu vou encaminhar para vocês, vou estar encaminhando hoje à noite, né? Já provavelmente deve estar disponível junto com a aula. Um resumo, né, cara, do livro, né? Aquele resumo que eu gosto sempre de fazer, né? Um resumão. Tem a parte biográfica do autor, as principais obras do autor, depois os personagens do livro, um resumo do livro para você poder ler, tudo isso daí vai estar disponível para você, vou disponibilizar junto. E eu coloquei também, quantos exercícios? Acho que eu coloquei 12 exercícios, né? Inclusive um exercício da UEL, né? Somente sobre o livro Amor de Perdição, tá bom? O Amor de Perdição é considerado, né, por alguns, né, o livro chamado de Romeu e Julieta português, né, que conta a história do Simão Botelho e da Teresa Albuquerque, né? É uma paixão impossível porque os dois são vizinhos e as famílias são rivais, né? O pai do Simão Botelho, ele é juiz, né? O Domingos Botelho, e ele teve várias decisões que foram contrárias, né, ao Tadeu Albuquerque, que é pai da Teresa. Só que os dois são vizinhos e o quarto dos dois dão na mesma janela, né? Eles são vizinhos. E começa assim um amor de janela, né? Os dois se apaixonam, ele com 17 anos, ela com 15 anos. E aí o que acontece? Os pais descobrem. Nem o pai do Simão Botelho gostou e nem o pai da Teresa gostou. E aí eles tentam dividir de alguma forma, né? O Simão Botelho é levado para Coimbra, né? E ali ele consegue escapar de Coimbra, né? Ele foge da escola e com a amizade que ele tem com uma menina que também gosta dele, uma menina Mariana, ele usa a Mariana para que a Mariana vá entregar bilhetes, né? E assim ele mantém a comunicação com a Teresa. O pai descobre, né, tenta proibir, fala para a Teresa que se ela não se casar com a irmã dela, para o convento, né, arruma um casamento para ela, e aí o casamento com o próprio primo dela, né, e daí o que acontece? Ele vai para uma festa, né, o Simão Botelho, e entra furtivamente na festa, tipo a festa, né, tipo a história do Romeu e Julieta mesmo, né? E aí o que aconteceu? Lá ele arruma uma briga, arruma uma confusão, né? Ali alguns serviçais do Tadeu Albuquerque morrem na briga, né? E o Simão Botelho, ele é muito ferido, né? Aí quem cuida dele é a Mariana, né? A Mariana se apaixona por ele perdidamente e tal. Só que ele está apaixonado pela Teresa, né? E aí a Teresa, depois desse episódio, é levada para o convento, né? Ameaçada pelo pai, que se não se casasse com o primo, né? Que é o Baltazar Coutinho, ela iria ficar no convento, né? E aí o Simão se recupera com a ajuda ainda da Mariana. Mariana leva cartas e tal. Ele vai visitá-la no convento. Quando ele vai visitar no convento, quem chega no convento lá é o Domingos Botelho.
O que ele faz? O Domingos quer bater nele, né? Ele tira a arma e mata o Domingos Botelho, né? Mata o Baltazar Coutinho, o Baltazar Coutinho, que é o primo da Teresa. O pai dele, o Domingos Botelho, que é juiz, né, tenta, né, intervir em defesa do filho, porque o filho vai ser condenado à morte, à forca, né? Só que daí ele não ajuda muito, né? Porque na hora da defesa o pai tenta alegar que foi legítima defesa. Ele falou que não, se eu quisesse me defender, eu usar a ponta da minha bota, né? Eu queria matar ele mesmo, né? Mas mesmo assim o pai, na habilidade dele, consegue que o menino seja degregado, né? Ele vai para o degredo, né? E aí ele embarca, né? E a embarcação, né, que vai levá-lo para o degredo passa do lado do convento, né, onde está Teresa, que Teresa vai ficar no convento, ela não vai sair do convento, né? Então o que acontece? Ele vê as cartas de Teresa, né? Quem embarca com ele junto para ir para o degredo é Mariana. Mariana vai junto com ele, como amiga, né, tal, mas ela perdidamente apaixonada por ele perdidamente apaixonado por Teresa. A Teresa, de tristeza no convento, ela morre, né? Ele fica sabendo, né, lá na embarcação, que ela morre também. Ele também, de tristeza, morre, né? É jogado fora do navio depois de morto, né? Não chega ao degredo. E a Mariana pula, né, do barco para acompanhá-la. Assim termina, né, a grande tragédia, né, o grande romance de Domingos Castelo Branco, né? No caso aí, o livro, né, de Camilo Castelo Branco, que é Amor de Perdição. Você leva esse resumo, né? Esse resumo vai estar disponível para você lá na plataforma, tá bom? Vou enviar o resumo junto. E aí, para a gente terminar o de hoje, né? Alguns exercícios, no caso aqui um fragmento, né? O exercício da apostila, tá? O exercício que você pode acompanhar aí na página 42, tá bom? Diz lá o exercício 1 e 2, no caso aqui exercício 2 e 3, exercício 1 é exercício da FUVEST, e daí ele fala o seguinte, né? Ele tem um fragmento, né? O pacto feito por ele com árabes não tardou a ser por 1000 modos violado, e o ilustre guerreiro teve de se arrepender, mas já debalde, por haver deposto a espada aos pés dos infiéis, em vez de pelejar até a morte pela liberdade. Fora isto, o pedágio preferira, e a vitória coroou-se o seu confiar no esforço dos verdadeiros godos e na piedade de Deus. Bom, esse é um fragmento, né, de Alexandre Herculano, né? A primeira pergunta da FUVEST é: qual das características abaixo está presente no texto? No caso aqui, a retomada de valores medievais, né? Nítido no trecho, né, que ele depõe a espada, né? Ele fala dos godos. Então, no caso aqui, né, uma nítida história, né, de Eurico, o presbítero, né, de Alexandre Herculano, né? Então é uma retomada de valores medievais. Por quê? Porque, volto a dizer, Portugal está à mercê, né? Está à mercê porque está sem rei. O rei só vai voltar em 1821. Então, durante todo esse período, há uma tentativa de resgate dos valores de Portugal, os valores nacionalistas. E isso eles vão encontrar, né, na retomada do medievo, na retomada de valores medievais. Por isso aí o fragmento de Eurico, o presbítero, né? E aí na questão 3 ele pergunta, né, o autor do texto. O autor do texto é Alexandre Herculano, tá? Na apostila nós temos mais exercícios, mas por enquanto é só, tá bom? Esse é o meu vídeo da semana, espero que você aproveite o resumo, tá? A partir de semana que vem nós vamos entrar já no período das gerações. Eu vou fazer tanto um período de geração na Europa, primeira geração na Europa, como segunda geração no Brasil. E aí eu vou ter alguns livros, né, que são pedidos por diversas universidades, né, e eu vou fazer um resumo desses livros e também encaminhar para vocês juntamente com o exercício, para você não deixar de treinar durante esse período, tá? Espero que você tenha gostado. Um abraço, tá ok? E espero que o mais rápido possível nós estejamos todos juntos, ok? Um abraço.